Bom sábado, querido irmão que está em casa. Mais uma escola sabatina. Vamos dar início aqui ao tema da lição número 12, o profeta inquieto. Nós temos o prazer e o privilégio de estarmos juntos com você nesta manhã gloriosa de sábado, que o nosso Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo conduza esses momentos. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa de oração para estudarmos a sua santa palavra. Que o seu Espírito conduza esses momentos e que nós possamos aprender e sermos obedientes ao seu chamado e às suas instruções, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos contar com você. Quando você puder estar pessoalmente aqui na igreja, nós teremos o privilégio de recebê-lo. Que Deus possa abençoar nossa vida, nossa saúde e que muito em breve possamos estar todos reunidos aqui para poder adorar o nosso Deus. Hoje nós temos como convidado especial aqui na Escola Sabatina para poder discutir a lição conosco o irmão Carlos. Irmão Carlos, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe e que possamos passar bons momentos aqui. Obrigado a todos, um feliz sábado. Eu fico honrado pelo convite. Muito obrigado. A honra é toda nossa, irmão Carlos. Então vamos dar início aqui. O profeta inquieto. De quem será que a lição está falando? Vamos ler aqui o texto para memorizar e nós já saberemos de quem que a lição está falando. Disse Deus a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós vamos aprender hoje, irmão Carlinhos, vamos recapitular, né? Por que Jonas era tão inquieto e qual que era a resistência dele de ir até essa cidade? Ali estava ele, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas um fujão, um fugitivo. Ele não queria cumprir aquilo que Deus lhe havia designado. E depois de ter persuadido de maneira dramática a Jonas mudar de ideia e obedecer a Deus, ele finalmente o fez, mas apenas para queixar-se de que as pessoas a quem havia sido chamado a testemunhar tinham se arrependido e sido poupadas da destruição. De outra forma teria ocorrido. Jonas queria, irmão Carlinhos, que a cidade fosse verdadeiramente destruída, né? Você já imaginou se Jonas fosse o juiz daquela cidade? O que seria dos ninivitas, né? Verdade. Ele foi um bom missionário, Jonas, porém, ele era um homem relutante em fazer aquilo que Deus lhe havia designado. Irmão Carlinhos, onde Jonas esperava encontrar paz e descanso do chamado do Senhor? Se a gente vemos a história de Jonas, ele era, eu diria que Jonas um profeta fujão, né? Porque aqui, Jonas partiu em direção oposta a o que Deus tinha, para que Deus tinha chamado ele, né? Para aquela missão. E o que acontece? Ele fugiu e ele estava achando que ia encontrar paz, lá num navio, fugiu para Tarsis, como a gente vê aqui na presença do Senhor. Ele fugiu, mas a presença do Senhor alcançou ele. E o interessante é que Jonas, nessa história, ele já era, ele era relutante, né? Porque aqui a gente vê a continuidade da lição aqui. Ele não era a primeira vez que ele já tinha relutado contra um chamado de Deus, né? Ou seja, ele sempre queria fugir, eu acho que através da sua inquietude. E ele tentava achar essa paz lá no fundo de um navio, fugindo da missão que Deus tinha dado para ele. Foi exatamente na direção contrária, na direção oposta do que na Deus. Direção oposta, né? Exatamente. E Jonas, porque não temos muito tempo, né? A gente vai ler a lição aqui, todas aquelas questões lá de Israel, depois do rei Senaqueribe, né? E, enfim, tinha todas essas coisas que passavam na cabeça de Jonas, né?
Então ele relutava com o chamado de Deus. Ele realmente não queria que o povo de Nínive fosse salvo, né? Ele não Exatamente. queria dar a mensagem. Não queria para levar a aquele mensagem povo. Ele não para gostava, aquelas 120 mil pessoas que precisavam, né? Exatamente. E Deus Às vezes Deus comissiona a gente para fazer algo Sim, contra a nossa vontade, né? contra a nossa Mas vontade nós precisamos, neste momento, ter a serenidade para fazer a vontade de quem? de Deus. De Deus, E, né? e Jonas, ele relutava contra isso, né? Demais, né? E a gente E o sabe no que deu, né? o que aconteceu naquele barco? Foi Dentro veio aquela daquele tormenta lá, o vento, né? Tiveram que esvaziar tudo, até lançaram sorte, até chegar nele lá para descobrir que a causa daquilo ali era porque ele estava naquele navio. Né? Então, cada um buscou o seu Deus lá, e quando o marinheiro, acredito que o comandante, né, desce lá e fala, clama o teu Deus, né? E quando foi lançado sorte, descobriram que realmente era a causa do problema, era o Jonas que estava lá dentro. E aí lançaram ele no mar, Lançaram né? ele no mar e a gente sabe o que aconteceu, né? E as crianças adoram essa história, né? É verdade, é bem bonitinha, né, de contar essa historinha, mas é uma história bem complicada, né? Complicada, porque Jonas ele teve um descanso forçado dentro da barriga de um grande peixe, né? Exatamente. E ali dentro da barriga do grande peixe, o Carlinhos, ele teve um insight assim. O que foi que ele fez ali quando ele estava ali desesperado? Porque imagina o desespero de Jonas quando ele estava dentro da barriga do peixe. O que foi que ele fez lá dentro da barriga do peixe? Ele orou, né? Ele fez uma oração a Deus. Embora ele estivesse nas profundezas, numa situação muito perigosa, aí ele orou a Deus em que sentido? Ele focou o quê? O santuário, né? Mas não o santuário de Jerusalém, o santuário celestial, porque ele sabia de lá onde vinha o socorro dele. Ele focou o santuário celestial. E lá Deus ouviu a oração dele, né? E a gente sabe que o peixe lançou ele fora, né? Mas o interessante aqui é que ele focou o santuário celestial, não o santuário de Jerusalém. Ressalto mais uma vez que ele ressaltou o santuário de Deus, o santuário celestial, porque ele tinha essa certeza e essa convicção que de lá vinha o socorro dele. E ali dentro daquela barriga ele percebeu, né, a grandiosidade de Deus e o que ele deveria fazer. Ali ele pôde entender a missão dele, né? Isso. Nós vamos ler aqui no livro de Jonas um texto bastante interessante, antes de eu fazer a próxima pergunta. Ali em Jonas, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, nós vamos ler. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Porque isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas, ele era realmente um profeta teimoso, né? Ele não queria fazer a vontade de Deus de forma nenhuma. Mas qual foi, Carlinhos, a reação do povo? Porque depois que ele esteve na barriga do peixe, ele foi para Nínive, né? Ele foi, né? Então, e como ele relutava em ir pregar, eu penso que na cabeça dele ele pensava que ele não ia ser receptivo, né? E foi o contrário, né? A gente vê que ali a gente até que vê na lição, ó, enquanto eu caminhava pela cidade, Jonas proclamou a mensagem de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Em Jeremias 3:4, né? A mensagem foi ao ponto. Embora os detalhes não tenham sido apresentados, fica claro que a mensagem caiu em ouvidos receptivos. Quer dizer, ele estava pensando uma coisa e foi outra, né? As pessoas aceitaram. E se a gente vê mais para frente, o que acontece? O pessoal se vestiram de saco, né? Vestiram de pano de saco e aceitaram a mensagem. E interessante que o próprio rei ordenou, né, que a cidade se arrependesse e se vestisse de pano de saco.
O interessante que foi, Deus sabia exatamente, né, o que aconteceria ali. E o rei decretou também, né, como você falou, proclamou o decreto para demonstrar mudança no coração, né, daquele povo ali. Realmente a mensagem fez efeito naquele lugar. E Jonas era bastante inquieto, né, um missionário irado e inquieto. Foi o que eu li no capítulo 4. Se Jonas fosse o juiz daquela cidade, Carlinhos, o que teria acontecido com Nínive? Jonas, na verdade, era egoísta e orgulhoso. Ele sabia que Deus era misericordioso e que e que perdoaria os ninivitas, né? Ele ficou irritado. Jonas, ele tinha esse conceito aí acho que ele não ia ser bem aceito. E, infelizmente, a história de Jonas não termina no capítulo 3. O capítulo 4 começa com a ira de Jonas para com Deus, porque seu esforço missionário tinha sido muito bem sucedido. Jonas estava preocupado em parecer tolo. Deus tomou o tempo para conversar com o seu profeta, que se comportou como criança e tendo um excesso de ira. Os fiéis de Deus, mesmo os profetas, têm que amadurecer e vencer algumas coisas. Então, Jonas, eu acho que ele se sentia mimado, eu penso, sei lá, porque a maneira que ele agiu com esse povo, não queria ir fazer o trabalho de Deus, e ele mesmo assim, o trabalho teve êxito, teve sucesso, e mesmo assim ele se irritou, né? Ficou irritado. Ele era um missionário bem-sucedido, né? Era um missionário bem-sucedido. Ele deveria ter ficado contente com o tanto de pessoas que se converteram, né? Essa é a nossa ânsia, né, de dar estudo bíblico, que as pessoas aceitem a Jesus e se convertam. Mas Jonas, ele ficou irado que a cidade recebeu a Jesus e se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade. Sim, né? Se a gente fazer uma comparação com João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, ou seja, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jonas, se a gente fazermos uma comparação, se Jonas pensasse nisso, porque o objetivo de Deus é o quê? É salvar todos. Deus não tem prazer que ninguém se perda, ou se perca, né? Então, Deus busca as pessoas. Como foi dito aqui de manhã, que, por exemplo, a gente, o pregador falou de manhã, que Deus acha a gente primeiro. Não é verdade? É verdade. Aqui no comentário da lição diz assim: devemos ser muito gratos, pois no fim Deus é o juiz supremo do coração, da mente e das motivações. E aí fala, já pensou se nós fôssemos os juízes? O que aconteceria, né, no mundo? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre como podemos nos manter no amor de Deus e o que isso significa para nós. Como nós podemos manter essa chama de amor pelo próximo acesa em nosso coração, Carlos? Amando e servindo ao nosso próximo, né? Judas, na carta de Judas, aqui Judas nos ordena, no verso 21, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Experimentar o amor e a graça de Deus não é um acontecimento único. Uma forma segura de nos manter no amor de Deus é estender a mão aos outros. Nos versos seguintes, Judas nos ordenou a ter compaixão e salvar os outros, arrebatando-os do fogo. Ou seja, com como é que se diz? Uma maneira de nós amarmos e procurarmos ajudarmos as pessoas, né? Quando a pessoa está bem lá em situação precária ou indo para caminhos errados, qual é a função do cristão? É dar a mão, ajudar e ensinar o caminho de Deus, né? Para que aquela pessoa não se perda e tenha luz, né? Amém. Então, na lição da semana passada, nós aprendemos, né? E já há muito temos aprendido, principalmente com as curas, né? Com como Jesus tratava Sim. as necessidades das pessoas.
E Isaías 58 nos ensina a não sermos egoístas, né? Nós temos que nos voltar para as necessidades do próximo e fazer a vontade de Deus, ajudando, né, as pessoas a conhecerem quem é o nosso Deus e atendendo às necessidades dela. Deus chamou Jonas para ir a Nínive porque o profeta não havia refletido sobre sua relação com os assírios antes do chamado. Ele não gostava dos assírios, mas não fazia ideia do quanto os odiava, nem das extremas que faria para evitá-los. Mesmo depois do chamado, Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Será que que há pessoas que nós não queremos ser vizinhos no céu? Será que com esse coração nós poderemos alcançar a vida eterna e a salvação, não gostando do nosso próximo? O que você acha, Carlinhos, dessa afirmação? Ele não gostava dos ninivitas. Nós também temos pessoas que nós não queremos ser vizinhos do céu. Nós temos esse ímpeto de não gostar das pessoas. Existe um caminho para essa mudança? Você acha que nós podemos conquistar a salvação tendo essas coisas em nosso coração? Não, eu acho que isso aí é uma barreira que a gente tem que quebrar através do Espírito Santo de Deus, porque Deus, como eu falei, Deus quer que todos se salvem, não é? Então o Jonas tinha essa barreira no coração dele por causa de questões antigas, né? Que a gente aqui na lição explica com os assírios, né? Ele não queria ter, eu acho que ele era uma pessoa egoísta nesse sentido, porque Deus quer que todo mundo se salve e que a gente tenhamos essa consciência. E para quebrarmos essa barreira, só através do sangue de Cristo. Orarmos e desprendermos dessas coisas, perdoar e esquecer, porque Deus quer que todo mundo se salve. Essa é a mensagem, né? Amém. E nosso último comentário aqui para encerrarmos esta lição diz assim lá no estudo adicional de sexta-feira. Na tarefa que lhe for entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto para sustentar seu servo e garantir o seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Carlinhos, de acordo com esse comentário aqui de Ellen White no livro Profetas e Reis, quais são suas considerações finais para esse estudo e qual a orientação que você daria para as pessoas que estão nos assistindo? Em hipótese alguma, nunca devemos fugir daquela missão que Deus nos dá. Porque a gente tira a lição aqui, é clara, bem do livro de Jonas, né? Que a gente não podemos fugir daquilo que Deus nos incumbiu. Irmos em frente para salvar a alma e buscar os perdidos, sem fazer distinção de pessoas. Essa é a mensagem. E aqui, só para um complemento aqui, milhares podem ser alcançados pelo modo mais simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pela palavra simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos e fazem das coisas que mais profundamente lhe interessam. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, na página 322. Amém. Que nós possamos ter a consciência de que quando Deus faz um chamado, Ele providencia todos os meios para que possamos alcançar as pessoas. E os métodos mais simples são os mais eficazes. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos ouvir o chamado de Jesus e cumprir a sua vontade. No próximo sábado,
teremos a 13ª lição, a última deste trimestre, o descanso supremo, e quem apresentará essa lição é o irmão Walter Campos. Não perca a lição do 13º sábado e prepare uma oferta especial para este dia, porque no todo 13º sábado nós podemos ter o privilégio de ajudar a missão de algum lugar no nosso mundo. Que Deus te abençoe e que nos dê um restante de sábado feliz e não perca o horário do culto. Irmão Carlinhos, vamos encerrar com uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por ter conhecido mais um pouquinho de Ti e o que o Senhor deseja para os nossos corações e para os nossos pensamentos. Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te louvamos no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.